Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui para mais uma aula do nosso curso extensivo de terceira fase. Hoje com o tema Contas Nacionais, Déficit e Dívida Pública. Desculpem o pequeno atraso, estava aqui ajustando a câmera, certo? Então vamos lá. Vamos lá, então, com a nossa aula sobre contas nacionais, déficit de dívida pública. Como eu expliquei para vocês sobre o formato do curso, a gente tem aulas para fazer uma breve revisão teórica dos temas e, a partir daí, resolver algumas questões discursivas, questões selecionadas daquele banco de questões. Então, o curso tem dois tipos de aulas, né? De videoaulas. As aulas para responder as questões que são propostas, que vocês respondem e eu faço a correção individual, e aulas para a gente percorrer o edital, fazendo uma revisão dos temas mais importantes e resolvendo questões selecionadas, questões mais importantes, ok? Então, eu recomendo que vocês leiam sempre o caderno de questões discursivas, né, que formam o nosso banco de questões discursivas, além de resolver as questões, né, que são formuladas. Então é muito importante essa leitura das questões discursivas, porque fica um estudo mais orientado, né? Eu acredito que a maioria de vocês já fez cursos de economia, então a melhor forma de ir consolidando o conhecimento e ao mesmo tempo revisando sendo desafiado, né? Se desafiando com as questões discursivas. Vocês podem, como na verdade resolver questões dá um certo trabalho e escrever dissertações, vocês podem fazer um volume grande de questões discursivas apenas na mente, e depois ler as correções, ler as resoluções e vai consolidando o conhecimento sobre os vários temas, né? Então, o nosso objetivo aqui é ser um facilitador, não é isso? Na verdade, o importante é vocês fazerem a leitura para ir consolidando o conhecimento sobre os diversos temas. Como eu disse para vocês, a prova discursiva ela não quer um conhecimento muito profundo, embora um ou outro tema tenha um grau maior de sofisticação, né? Mas o que se quer é o conhecimento básico de economia. E aí, com as leituras, vocês vão consolidando esse conhecimento. E esse formato de cursos tem funcionado bem, né? Tem funcionado bem, porque ele estimula uma leitura bastante diversificada, né? Em que vocês diversificam muito a leitura, se desafiam com várias questões discursivas e vão consolidando o conhecimento. Tem algumas perguntas aqui, pode continuar enviando o simulado, certo? Pode continuar enviando. Todos os meus alunos do curso de discursivas, do curso extensivo de terceira fase, desde setembro, outubro, até essa turma nova, que iniciou agora em janeiro, podem, em qualquer período, até junho, enviar quaisquer das questões discursivas para correção, ok? Porque, na verdade, como eu disse para vocês, o nosso curso ele vai caminhando com dois eixos, né? Com um certo grau de autonomia, de independência, que é esse eixo das questões com correção individualizada que eu propus, né? Que vão ter seus padrões de resposta e suas videoaulas de correção,
e a parte do banco de questões e das aulas de revisão do programa, de acordo com as unidades, de acordo com os temas e com a resolução de questões discursivas. Então são eixos paralelos, né, que vocês, no ritmo de vocês, podem ir fazendo sem problemas, né? Tanto vendo as videoaulas, resolvendo o banco de questões, fazendo as questões discursivas e me enviando dentro do ritmo de vocês. E é muito importante realmente que, né, esse ritmo não pode ser um ritmo parado, não pode ser um ritmo muito lento, né? É bom que, para aproveitar bem o curso, vocês implementem um ritmo razoável a ponto de a gente chegar até, né, abril, maio, junho, tendo realmente aprendido, né? E aí vocês podem, para vocês aproveitarem bem o curso, para tirar dúvidas, enviar dúvidas e a gente ter uma interação maior. As videoaulas vão ficar gravadas, né, e disponibilizadas no site, né, na plataforma do curso. Eu faço uma edição, né, para tirar apenas esses momentos em que a aula não entrou no ar ainda, fazer uma pequena edição e vou fazer o upload na plataforma, ok? Então, vamos iniciar nossa revisão por contas nacionais. Eu seleciono aqui sempre no início do slide algumas questões importantes, né? Uns temas para serem, o que a gente vai aprender na aula e o que é importante vocês saberem, né? O que é produto interno bruto? É importante saber a definição de produto, como o PIB pode ser calculado, aquelas três óticas, né? O produto interno bruto pode ser calculado sob a ótica da renda, sob a ótica da produção, sob a ótica da produção, sob a ótica da renda e sob a ótica da despesa, né? São três óticas, né, que levam à mesma medida do PIB. Então, são três óticas que levam à mesma medida do PIB. O que determina a capacidade de crescimento de uma economia? É importante a gente saber o que determina o PIB no curto prazo e no longo prazo, mas aí já é uma questão de macroeconomia, não é exatamente de contas nacionais, certo? Os componentes do PIB, o que determina cada um deles, a evolução do crescimento da economia brasileira, né? Embora eu tenha colocado aqui alguns itens que tem mais a ver com macroeconomia, eu acho importante vocês ter bem claro que vocês tenham bem claro a diferença entre as contas nacionais e um modelo macroeconômico propriamente dito. Vejam só, na verdade, tanto as contas nacionais quanto a macroeconomia, elas nascem naquele período do pós-anos 30, né? 1900, o marco de nascimento, né? De criação da macroeconomia, dessa separação macro e microeconomia e da macroeconomia como uma parte autônoma, separada da economia, como uma parte da economia, pode ser datada em 1976, com a teoria geral do emprego, dos juros e da moeda, do Keynes, né? E com a Grande Depressão, e depois com grupos das Nações Unidas para estudar contas nacionais, para formular e propor metodologias para o acompanhamento do emprego e das contas dos países, das contas nacionais. Então tudo isso nasce junto, tanto a macroeconomia quanto esse acompanhamento sistemático das contas nacionais. Mas é muito importante a gente ter a diferença, o que é contabilidade social, o que é contas nacionais e o que é modelo macroeconômico. Eu gosto de utilizar a própria identidade das contas nacionais, né, que diz que produto é igual a consumo mais investimento, mais gastos do governo, mais exportações, menos importações, certo? Isso, sob o ponto de vista das contas nacionais, é apenas uma identidade contábil, é um truísmo, uma verdade por definição, certo? É uma definição, na verdade, de PIB, uma forma de mensurar o PIB.
Então é um truísmo, uma identidade contábil, certo? Uma verdade por definição. A própria definição das variáveis faz com que essa igualdade, essa identidade sempre ocorra, que o produto que é ofertado numa economia é igual à sua despesa, certo? Ora, então significa que o que é produzido e está lá na produção vai ser igual ao que é comprado na economia. Parte bens de consumo, outra parte bens de investimento, mais os gastos do governo, que aí inclui consumo do governo, consumo da administração pública, o que o governo consome de bens e serviços, e as exportações menos as importações. Eu subtraio as importações porque PIB é tudo que é produzido internamente. Então, as importações são bens que não são produzidos internamente, então eu tenho que subtrair do PIB. E as exportações são bens produzidos internamente que são vendidos para fora do país, né? Então, eu somo as exportações e subtraio as importações. Então, vejam só, o que é produzido é igual ao que é dispendido, o que é gasto, despesa, gasto, demanda, ok? E percebam, isso é sempre igual nas contas nacionais. Mas aí vocês dizem o seguinte, olha, mas Keynes não mostrou, e as recessões que existem no capitalismo não mostram que a demanda pode ser menor do que a produção. Então, como que produção é igual sempre à despesa nas contas nacionais? É porque uma coisa é a identidade das contas nacionais, de que o produto é igual à despesa, é uma verdade por definição, certo? Outra coisa é a equação da demanda agregada, a condição de equilíbrio estabelecida na teoria da demanda agregada de Keynes. O que Keynes está dizendo é o seguinte, é que o mercado de produto da economia, o mercado de bens e serviços de uma economia, ele está em equilíbrio quando a demanda é igual, a despesa é igual à produção. Então, o que ele coloca lá como investimento é um investimento planejado pelos empresários. Ele não coloca lá o acúmulo de estoques indesejado. Então, o que não é vendido, que os empresários produziram e que não foi vendido, não está no investimento. É investimento não planejado. Então, a demanda agregada do Keynes, ou a despesa do Keynes na macroeconomia, consumo mais investimento, mais gasto do governo, mais exportações líquidas, o investimento que está lá é apenas o investimento planejado pelos empresários. O que não é demandado, né? Os produtos que ficam sem venda, certo? As máquinas, equipamentos, seja bens de capital ou seja bens de consumo que não são vendidos, eles são investimento não planejados ou estoques acumulados de forma indesejada, e ela não entra lá na despesa, de forma que numa recessão a demanda agregada vai ser menor do que a produção, na equação de equilíbrio do Keynes, né? A demanda agregada é menor do que a produção, de modo que quando a demanda agregada é menor do que a produção, que é o que acontece nas recessões, a produção cai para se igualar à demanda. Então, ex post, a posteriori, depois que tem muita gente desempregada e que a economia reduz seu crescimento, a produção é igual à demanda agregada, mas é uma condição de equilíbrio e é um equilíbrio que vai ocorrer ex post. Se a demanda agregada é menor do que a produção cai para se igualar à demanda. Se a demanda agregada é maior do que a produção aumenta para se igualar à demanda, ok? Então percebam que na macroeconomia essa igualdade entre produção e demanda é na verdade uma condição de equilíbrio do mercado de bens. A demanda agregada, a economia está em equilíbrio, o mercado de bens e produtos está em equilíbrio quando a demanda agregada é igual à produção. De modo que a demanda agregada determina a produção, que aí a gente chega à teoria da demanda agregada do Keynes, né? Se a demanda agregada é menor do que a produção cai. Se a demanda agregada é maior do que a produção aumenta.
Então isso é macroeconomia, isso é Keynes, isso é teoria da demanda agregada. Agora, nas contas nacionais, mesmo o que não é vendido, os estoques que se acumulam, a acumulação indesejada de estoques, ela é somada no investimento. Então a variação, lembrem-se que investimento nas contas nacionais é igual a formação bruta de capital fixo, que são as máquinas, equipamentos, os investimentos residenciais, fábricas, né? A construção civil, máquinas e equipamentos, que é a formação bruta de capital fixo, mais a variação de estoques. Então, investimento é formação bruta de capital fixo mais a variação de estoques nas contas nacionais. E toda a variação de estoques, ou seja, os estoques indesejados, aqueles que não foram planejados pelos empresários, eles são contabilizados como investimento. Então, se eu somo todo o acúmulo indesejado de estoques na despesa, então é consumo mais investimento mais gasto do governo, mais exportações menos importações. E lá eu coloco tudo que foi produzido e não foi vendido, porque a economia entrou em recessão. Se eu coloco lá todos os estoques indesejados e conto como investimento, claro que vai ser igual à produção. Porque o meu interesse nas contas nacionais é uma metodologia, é um sistema metodológico para contar, para mensurar o que é produzido, certo? Então, o meu interesse é contar o que foi produzido na economia. Então, eu vou contar tudo o que foi produzido e eu estou apenas classificando sob a ótica da despesa. Eu estou dizendo o que é bem de consumo, o que é bem de investimento, o que é gastos do governo, o que é, portanto, consumo do governo, o que é exportação e o que é importação. Então, consumo mais investimento, mais gasto do governo, mais exportações líquidas, que são exportações menos importações de bens e serviços, sempre é igual ao que é produzido nas contas nacionais. Diferente lá da macroeconomia, que vocês viram que na macroeconomia pode haver recessão e a despesa pode ser menor do que a produção, certo? Então, nas contas nacionais, o meu interesse é, na verdade, metodológico. Então, eu não tenho aqui uma teoria sobre a determinação do produto. Essa não é a preocupação das contas nacionais. A preocupação das contas nacionais é metodológica. É, na verdade, definir e mensurar as variáveis macroeconômicas. Então, o interesse nas contas nacionais é a definição e a mensuração das variáveis. Eu não quero explicar como que essas variáveis são determinadas. Eu quero apenas formular uma metodologia que tenha a definição e a mensuração dessas variáveis, ok? Por isso que nas contas nacionais eu conto tudo que é produzido. E conto com tudo que é produzido sob a ótica da produção ou sob a ótica da despesa, classificando tudo que foi produzido sob a ótica da despesa ou sob a ótica da renda. Então eu tenho uma identidade contábil entre produção, renda e despesa, ok? Vamos lá. Então é essa a identidade das contas nacionais. Eu tenho aqui a ótica da produção, em que o PIB, a preços de mercado, é o produto menos o consumo intermediário. É igual ao valor adicionado. Na verdade, aqui eu tenho a definição de valor adicionado, né? Por que eu preciso de valor adicionado nas contas nacionais? Porque vejam só, vocês viram em contas nacionais, a gente sempre tem aquele exemplo lá, né? Numa economia simples, eu quero contar o que foi produzido. Aí eu tenho os produtores de trigo, que produzem trigo, né? Os moinhos, as fábricas de farinha de trigo, que produzem a farinha de trigo, e tem as padarias, as panificadoras que produzem pão e outros produtos que usam trigo, certo? Se eu somar o valor do trigo produzido pelos produtores de trigo e depois somar o valor da farinha de trigo, certo? Produzido pelas fábricas de farinha de trigo, e somar depois o valor das padarias, o faturamento das padarias, eu vou estar somando o trigo 3 vezes,
porque ele está no valor do trigo que foi produzido pela agricultura, está no valor da fábrica de trigo, de farinha de trigo, desculpa, e está no valor das padarias, porque é um custo para a padaria e é um custo para os produtores de farinha de trigo, o trigo. Então o trigo vai estar sendo somado 3 vezes. Por isso que eu utilizo o valor adicionado, em que eu vou calcular, na verdade, tudo que é produzido em cada etapa, né? Eu vou subtrair o consumo intermediário, os bens que são consumidos ou transformados no processo produtivo. Então eu vou ter que subtrair tudo que é consumido ou transformado no processo produtivo. Isso é chamado de bens intermediários ou consumo intermediário, bens de consumo intermediário. Então por isso que o PIB, sob a ótica da produção, é igual à soma do valor adicionado em cada setor produtivo. É a soma do valor adicionado. E o que é valor adicionado? É o valor da produção menos o consumo intermediário. Então eu vou chegar lá no setor de farinha de trigo e vou somar o valor de venda do setor de farinha de trigo menos o valor do trigo que ele comprou. E lá na padaria eu vou somar o valor, o faturamento das padarias, o valor de venda dos seus produtos, menos o valor que foi o consumo intermediário, o valor da farinha de trigo, certo? Para ficar só com o valor adicionado. Então, em termos agregados, significa que, sob a ótica da produção, o PIB é igual ao valor adicionado, que é igual à produção menos o consumo intermediário. Mas como eu tenho o governo também, eu tenho que somar os impostos e subtrair os subsídios, porque o PIB a preços de mercado, ele inclui os impostos e ele subtrai os subsídios. Por que subtrai os subsídios? Porque no preço de venda das mercadorias, no preço de mercado, eu tenho, na verdade, um valor. Se o produto é subsidiado, eu vou pagar um valor menor. O preço que vai para o consumidor final é um valor menor, porque o governo paga aquele subsídio, não é? E isso vai diminuir o preço das mercadorias. Então, o PIB a preços de mercado é valor adicionado, que é produção menos consumo intermediário, mais os impostos menos os subsídios. Por isso que tem aqui impostos líquidos de subsídios sobre os produtos. Então o PIB, essa é a tabela do IBGE, certo? Essa é a nomenclatura que o IBGE usa e como ele apresenta as contas nacionais, de acordo com os manuais de contas nacionais das Nações Unidas. Produção menos consumo intermediário, mais impostos líquidos de subsídios. Isso dá o PIB a preço de mercado. Sob a ótica da despesa, aqui eu vou somar tudo que foi produzido, mas vou classificar e vou mensurar a partir das despesas, a partir da demanda. Como eu disse para vocês, vai ter sempre uma igualdade. O PIB a preço de mercado sob a ótica da produção é igual ao PIB a preço de mercado sob a ótica da despesa, porque eu estou simplesmente classificando o que foi produzido em termos de despesa, o que é bem de consumo, inclusive da administração pública, que é o consumo do governo, o que é bem de investimento, que é a formação bruta de capital fixo mais a variação de estoque. Tudo que não foi vendido por causa de uma recessão vai estar aqui na variação de estoque, que é a acumulação indesejada de estoques, ok? Mais as exportações de bens e serviços, menos a importação de bens e serviços. Percebam que o que está no PIB, em termos de contas externas, é a balança comercial e a balança de serviços, porque vocês sabem que a balança comercial ela apresenta a soma das vendas de exportação de mercadorias ou de bens, né? Isso é a balança comercial, e a balança de serviços, que são as transações, as receitas e despesas com serviços. Então o que eu tenho aqui no PIB é a exportação de bens e serviços, portanto é o resultado da balança comercial e da balança de serviços. Então PIB sob a ótica da despesa é consumo, inclusive consumo do governo, mais formação bruta de capital fixo, ou mais variação de estoque, ou simplesmente formação bruta de capital. Então o investimento aqui é formação bruta de capital. Então, na verdade, o que eu tenho aqui
é o investimento, né? O investimento é isso aqui, que é a formação bruta de capital, que é igual à formação bruta de capital fixo mais a variação de estoques. Aqui eu tenho o X das exportações, só que não são só as exportações de mercadorias da balança comercial, a exportação também de serviços, portanto, é balança comercial e de serviços, menos as importações, E aqui a despesa de consumo final, certo? Percebam aqui que eu tenho só o consumo, eu não tenho os gastos do governo aqui, né? Na verdade, eu não tenho o G aqui. O que acontece aqui nessa nomenclatura do IBGE é que o G já está no C. A despesa de consumo da administração pública aqui é o meu G, né? Na verdade, está incluído nas despesas de consumo final, porque são despesas de consumo final tanto das famílias, que é o C, que a gente costuma ver nos livros de macroeconomia, e o G, que é a despesa de consumo da administração pública. Então eu posso dizer, desde que eu defina as variáveis corretamente, eu posso dizer que sob a ótica da despesa, o PIB é consumo mais investimento, mais exportações, menos importações. Aí alguém vai perguntar, e onde está o G, os gastos do governo? O G está no consumo, porque as despesas de consumo final aqui incluem consumo das famílias e consumo do governo, consumo da administração pública, ok? Como eu posso dizer também que o PIB é consumo mais investimento, mais gasto do governo, mais exportações, menos importações de bens e serviços, que é a balança comercial e a balança de serviços. O PIB sob a ótica da renda é remuneração dos empregados, rendimento misto bruto, mais excedente operacional bruto. Mais impostos sobre produção e importação, menos subsídios sobre produção e importação. Ok? Esse é o PIB sob a ótica da renda na forma que o IBGE apresenta, certo? Você pode dizer também que o PIB sob a ótica da renda é salário mais lucros, mais juros, mais aluguéis, etc., certo? Porque essas variáveis, essas rendas, esses rendimentos estão aqui classificados pelo IBGE nesses nomes, né? Os salários estão aqui, né, na remuneração dos empregados, e os lucros, juros, aluguéis estão aqui distribuídos no excedente operacional bruto e no rendimento misto bruto, certo? Esse rendimento misto bruto é, na verdade, os rendimentos de autônomos, em que na verdade, eles são tanto proprietários, donos do seu capital, como não são assalariados, nem exatamente empresa, né? Os profissionais autônomos. E aí eles aparecem aqui no rendimento misto bruto. Ok? Então, eu tenho uma identidade contábil, né, entre PIB sob a ótica da produção, PIB sob a ótica da despesa e PIB sob a ótica da renda. Então, tem uma identidade aqui, certo? Em que produção é igual a renda é igual a despesa, ou seja, o valor de PIB a preço do mercado que vai aparecer com as três óticas é o mesmo. E aí eu faço o seguinte, vejam, vocês sabem que se eu somar aqui, a renda recebida, do exterior e subtrair a renda enviada, eu vou ter a renda nacional bruta. Que é a conta de rendas do balanço de pagamentos, que hoje se chama, no manual de balanço de pagamentos número 6, se chama de renda primária. Então, tem as rendas, né, de não nacionais, que são enviadas ao exterior. Eu vou subtrair essas rendas enviadas e eu vou somar a renda recebida, que são residentes brasileiros que
obtém renda no exterior. Eu somo a renda recebida e subtraio a renda enviada. O que significaria simplesmente somar a conta de rendas, o saldo da conta de rendas do balanço de pagamentos, o saldo da conta de renda primária, como é chamado hoje. Né? Na próxima aula a gente vai ver a nossa revisão de balanço de pagamentos. Então a gente vai ver que a conta de rendas chama-se agora rendas primárias, né? Então, se eu somo as rendas primárias, o que significa somar a renda recebida e subtrair a renda enviada, certo? Ou significaria somar a renda líquida recebida do exterior ou subtrair a renda líquida enviada do exterior, né? Eu chego à renda nacional bruta, né? Existe aquele conceito lá de renda líquida enviada ao exterior, que é renda enviada menos renda recebida. Aí, no caso, eu teria que subtrair a renda líquida enviada do exterior, ou somar a renda líquida recebida do exterior, para chegar à renda nacional bruta, né? Então, essa soma da renda, né, da renda recebida com a subtração da renda enviada, leva ao resultado que é chamado de renda nacional bruta. Depois eu somo as transferências unilaterais, somando as transferências unilaterais, aí eu tenho a renda disponível bruta. A renda disponível bruta. Ok? Somando as transferências unilaterais, que hoje no Manual de Balanço de Pagamentos número 6 se chama renda secundária, certo? Somando a renda secundária, e nas contas nacionais se chama renda secundária, porque o Manual de Balanço de Pagamentos, na sua versão, né, número 6, a sexta edição do Balanço de Pagamentos do FMI, adequou, né, a nomenclatura exatamente às contas nacionais. Passou a chamar as transferências unilaterais de renda secundária. Então, é renda que não é relativa a fator de produção, né? São as transferências unilaterais, que são as doações e transferências unilaterais. Somando as transferências unilaterais ou renda secundária, eu tenho a renda disponível bruta. Então, a renda disponível bruta é o agregado de renda mais amplo de uma economia, em que eu tomei o PIB, somei as rendas recebidas, subtraí as rendas enviadas, ou seja, somei as rendas primárias do balanço de pagamentos e depois cheguei, portanto, à renda nacional bruta e somei as rendas secundárias, que são aquelas rendas que não têm a ver com o fator de produção. Aí com isso eu chego à renda disponível bruta, que é o agregado de renda maior, mais amplo do país e que é igual ao consumo mais poupança, né? Que é igual ao consumo mais poupança. Lembrando que consumo, eu estou trabalhando com consumo aqui do IBGE, que inclui consumo das famílias e consumo do governo. Já está incluindo o G. Okay? Então esse agregado chama-se renda disponível bruta, que é o agregado mais amplo da economia. E essa nomenclatura é importante e essa identidade aqui é importante, de que a renda disponível bruta é igual ao PIB mais a conta de rendas, que é a renda nacional bruta, mais as transferências laterais, que são as rendas secundárias, isso é igual à renda disponível bruta. É importante, que vai me permitir exatamente relacionar as contas externas com as contas nacionais, relacionar o PIB com as contas nacionais, certo? É isso que vai me permitir estabelecer as relações. Nas últimas provas de terceira fase não tem sido muito cobrado essas questões de contas nacionais. Pode ser que volte, né? Teve uma época, na época que o Sarkis estava na banca, foi bastante cobrada essas relações, né? Essas contas nacionais, ok? Mas é importante saber. Então vejam que a forma de eu encontrar as relações que existem entre as contas nacionais e as contas externas do balanço de pagamentos é exatamente a partir dessa identidade, em que a renda disponível bruta é igual ao PIB
né? A renda disponível bruta vai ser igual ao PIB mais a renda primária mais a renda secundária. Porque aí eu posso dizer que consumo mais investimento, mais a balança comercial e de serviços, mais a conta de rendas, mais a conta de renda secundária, que é a transferência lateral, é igual à renda disponível bruta. Então eu posso dizer que consumo mais investimento, mais o saldo em transações correntes do balanço de pagamento, né? Porque se eu tenho um balanço comercial e de serviços aqui, e aqui eu tenho a conta de rendas, e aqui eu tenho uma conta de renda secundária, que são as transferências laterais, então eu posso dizer que consumo mais investimento, que é a despesa interna da economia, certo? Mais as transações correntes é igual à renda disponível bruta. Ok? Que é isso que eu estou dizendo aqui, olha. Renda disponível bruta é consumo mais investimento mais as transações correntes. Por quê? Porque eu sei que consumo mais investimento mais balança comercial e de serviços mais conta de rendas mais transferências unilaterais é igual a renda disponível bruta. Só que balança comercial e de serviços mais renda primária mais transferências unilaterais é igual ao saldo de transações correntes do balanço de pagamentos. Ok? Então eu posso substituir aqui exportação de bens e serviços, importação de bens e serviços, conta de rendas primárias, conta de rendas secundárias. Eu posso substituir tudo por transações correntes do balanço de pagamentos. Porque transações correntes do balanço de pagamentos, ou saldo em transações correntes do balanço de pagamentos, é igual a balança comercial de serviços, balança comercial mais balança de serviços, mais rendas, mais transferências unilaterais. Isso dá o saldo de transações correntes do balanço de pagamentos. Então posso dizer que a renda disponível bruta de um país, que é o agregado de renda mais amplo do país, é igual a consumo mais investimento mais o saldo em transações correntes. Isso é igual a renda disponível bruta. Veja como isso me permite encontrar a relação entre as contas externas e as contas nacionais. Vejam só, renda disponível bruta é consumo mais investimento mais as transações correntes. Então, o saldo de transações correntes de um país, né, o resultado da conta corrente do balanço de pagamentos de um país, vai ser igual à sua renda menos a sua despesa interna. Na verdade, consumo mais investimento é tudo que os agentes, as empresas, o governo e as famílias, porque vocês lembram que o consumo aqui é o consumo das famílias e o consumo do governo. Ok? Esse consumo aqui é o consumo das famílias e do governo, mais o investimento. Então aqui eu tenho todos os gastos internos das famílias, das empresas e do governo, de consumo e de investimento. Isso é a absorção interna, ou a despesa interna da economia, ou a demanda interna. Veja que eu estou usando como sinônimo aqui, ó. Absorção, despesa, demanda, dispêndio. Posso utilizar todos esses nomes. Então, a demanda interna, ou despesa interna, ou absorção interna, é consumo mais investimento. Então, as transações correntes de um país é igual à renda do país, o agregado mais amplo de renda do país, que é a renda disponível bruta, menos a demanda interna. O que faz todo sentido, né, gente? O que eu estou dizendo aqui é que o saldo em transações correntes do país com o resto do mundo é igual à sua renda menos sua despesa. O saldo da sua conta corrente é igual à sua renda menos a sua despesa. O saldo em conta corrente de uma família, o saldo em conta corrente de uma pessoa é igual à sua renda menos a sua despesa. É o seu saldo com o resto da economia, né? Seu saldo com o resto da economia é sua renda menos a sua despesa. Então isso aqui nada mais é do que uma identidade contábil que se aplica a qualquer agente. O saldo da sua conta corrente é igual à sua receita menos a sua despesa, a sua renda menos a sua despesa. Então a gente chegou a uma identidade aqui, que é uma identidade que mostra a relação de um país com o resto do mundo, em que o seu saldo na conta corrente do seu balanço de pagamentos, que inclui balanço comercial, balanço de serviços, rendas e transferências unilaterais, é igual à sua renda disponível bruta menos a sua despesa interna. Renda disponível bruta menos despesa interna.
é igual ao saldo de transações correntes, certo? É igual a renda menos despesa. Então tem o seguinte, o saldo em transações correntes, portanto, a renda disponível bruta menos a demanda interna, menos a despesa. O saldo de transações correntes vai ser superavitário quando a renda for maior do que a despesa, certo? O saldo na sua conta corrente vai ser positivo quando a sua receita for maior do que a sua despesa. O saldo de uma conta corrente do balanço de pagamentos de uma economia, ou portanto um país, vai ser superavitário na sua conta corrente do balanço de pagamentos, portanto na sua conta corrente com o resto do mundo. O saldo da conta corrente de um país no balanço de pagamentos, na sua relação com o resto do mundo, vai ser positivo se a sua renda disponível bruta for maior do que os seus gastos internos, certo? For maior do que o consumo e investimento, que é a sua demanda interna, a sua absorção interna. Então, um país que está superavitário na sua conta corrente, certo? É porque a sua renda disponível bruta é maior do que o consumo mais investimento. Geralmente é um país que tem mega superávites comerciais. Aí com isso ele paga lá a conta de juros, que é a conta de rendas do balanço de pagamentos, né, das transações correntes do balanço de pagamentos, e fica com conta corrente superavitária, porque ele tem mega superávites comerciais. Então, um país é superavitário na sua conta corrente se a sua renda é maior do que a sua despesa interna, se renda disponível bruta é maior do que o consumo mais investimento. E o país vai ser deficitário na conta corrente, como o Brasil é deficitário na conta corrente, a não ser raros momentos em que o nosso balanço comercial foi muito superavitário, o país vai ser deficitário na conta corrente, e o Brasil tem déficit de conta corrente na maior parte da sua história, né? Tem déficit de conta corrente quando as despesas internas estão maiores do que a renda disponível bruta, certo? Por isso que um país que está com déficit de conta corrente muito elevado, né, significa que seus gastos internos são muito maiores do que a renda disponível bruta. Por isso que geralmente, né, sob esse enfoque, uma forma de o país se ajustar é desvalorizando o câmbio. Desvalorizando o câmbio, ele vai exportar mais e importar menos, e ele vai diminuir a demanda interna dele, e ele vai exportar mais, ele vai aumentar a demanda externa e diminuir a demanda interna. E ele vai também fazer uma política monetária e fiscal contracionista para reduzir sua demanda interna e com isso gerar superávites na conta corrente, ou pelo menos eliminar o déficit em conta corrente. Então o país tem déficit em transações correntes quando a sua despesa interna está maior do que sua renda disponível, certo? Agora, a causa disso pode ser variada, né? Às vezes o câmbio está muito valorizado, os próprios fluxos de capitais podem apreciar muito o câmbio, e com isso as importações ficam muito elevadas e desestimula as exportações, né? Ou às vezes é um choque externo, a economia mundial entra em crise e as exportações caem muito. Realmente depende do contexto, né? Mas o que é importante aqui é a gente saber que um país com déficit em transações correntes significa que a demanda interna está maior do que a renda disponível bruta, ok? O consumo mais investimento, que é a despesa interna, mas lembra que o G está aqui também, né? O gasto do governo está no consumo, é maior do que a renda disponível bruta. Então o país tem déficit em transações correntes. E um país superavitário na conta corrente é porque a sua renda disponível é maior do que a sua demanda interna. E se a gente substituir, na verdade, se você substituir aqui, como eu disse para vocês, a renda disponível é o agregado mais amplo de renda, mais amplo de uma economia, e eu posso substituir ele por consumo mais poupança. Consumo mais poupança, ok? Então essa renda disponível na verdade é consumo mais poupança. E aí o que eu faço? Eu substituo aqui renda disponível, consumo mais poupança, de modo que, e aí eu corto o consumo, porque o consumo vai estar dos dois lados, né?
de modo que eu chego à seguinte identidade, né? Que poupança menos investimento é igual a transações correntes. Poupança menos investimento é igual a transações correntes. Ok? Eu faço aqui, ó, consumo mais poupança. Então, consumo vai anular com consumo. Então, poupança menos investimento é igual a transações correntes. Então, transações correntes pode ser definida como renda disponível bruta menos despesa interna, que é consumo mais investimento, e pode ser definida como poupança menos investimento. Então, um país vai ter déficit em transações correntes se o TC vai ser negativo, né? O TC vai ser negativo se o investimento for maior do que a poupança. Se a poupança do país for menor do que o investimento, se a poupança é menor do que o investimento, esse país vai precisar de poupança externa para financiar esse excesso de investimento sobre poupança. Tá? Ó, investimento, se a poupança do país é 100 e o investimento é 120, vai ficar menos 20. Então, eu vou ter transações correntes deficitárias em menos 20. Por quê? Porque a poupança é 100 e o investimento é 120. Então, esse país está absorvendo poupança externa para financiar o excesso de investimento sobre poupança. Ok? Então, um país tem déficit em transações correntes quando o investimento é maior do que a poupança. E ele tem superávit nas transações correntes do balanço de pagamentos quando a poupança é maior do que o investimento. Então, se a poupança aqui for 120 e o investimento for 100, então vai sobrar, né, um superávit na conta corrente de 20, né? Vamos colocar bilhões aqui. Então, 20 bilhões de superávit nas transações correntes, porque a poupança é 120 e o investimento é 100. Então, se a poupança é maior do que o investimento, o país tem superávit na conta corrente, que significa que ele exporta poupança para o resto do mundo. Significa que a renda disponível é maior do que os gastos internos e que a poupança é maior do que o investimento, então esse país exporta poupança. E o país com déficit de transações correntes, que é investimento menos poupança. Investimento menos poupança é igual ao déficit de transações correntes, né? Que é chamado de poupança externa. Então, se o investimento é 120 e a poupança é 100, então eu vou ter um déficit de transações correntes de 20. Vou ter um déficit de transações correntes de 20, né? Se a poupança é 100 e o investimento é 120, eu vou ter menos 20 de transações correntes. Saldo de transações correntes, menos 20. Déficit de transações correntes é 20, certo? Que é 120 menos 100, que é igual a 20. Então, 20 é o déficit de transações correntes. E eu chamo o déficit de transações correntes de poupança externa. Déficit de transações correntes é poupança externa porque ele é igual ao excesso de investimento doméstico sobre poupança doméstica. Então, o excesso de investimento doméstico sobre poupança doméstica é igual ao déficit de transações correntes, que é igual à poupança externa. O que significa que o investimento é igual à poupança doméstica, passando aqui a poupança para o outro lado, né? Que o investimento é poupança doméstica mais poupança externa. Como a poupança doméstica pode ser desagregada em poupança privada e poupança do governo, eu posso dizer também que o investimento é igual à poupança do setor privado mais a poupança do governo, que é a poupança doméstica, mais a poupança externa. Tanto que investimento menos a poupança doméstica é igual à poupança externa. Que significa que se o investimento for maior do que a poupança doméstica, significa que o país tem déficit de transações correntes, que é a poupança externa que financia esse excesso de investimento sobre poupança doméstica. Ok? E aí eu tenho essa identidade aqui que seria uma espécie de equação de financiamento ou identidade de financiamento do investimento. Investimento é igual às três poupanças: poupança privada mais poupança do governo, que é a poupança doméstica, mais a poupança externa. Então percebam que se o investimento for maior do que a poupança doméstica, né, investimento maior do que a poupança doméstica, o país precisa de poupança externa para
financiar esse excesso de investimento sobre a poupança doméstica, que é o déficit de transações correntes, que é igual à poupança externa, ok? Então, uma pergunta aqui: o investimento de uma empresa externa em uma empresa brasileira é uma renda recebida? Não. Na verdade, rendas são remunerações do investimento. O investimento de uma empresa externa em uma empresa brasileira vai ficar lá na conta financeira do balanço de pagamentos, não fica nas transações correntes. Fica como uma entrada de capital lá na conta financeira do balanço de pagamentos. O que fica na conta de transações correntes são apenas as remunerações. O que vai acontecer é que se uma empresa estrangeira investe numa empresa brasileira, investe no Brasil, isso vai aparecer lá no balanço de pagamentos na conta financeira como investimento direto, não é isso? E depois ele vai gerar rendas dessa empresa estrangeira, né? Rendas no sentido de lucros remetidos, né? Mesmo que esses lucros não sejam remetidos, ele vai de certa forma entrar lá na conta de rendas como renda enviada, né? Como renda enviada, ok? Então o investimento não, ele entra na conta financeira. Só a remuneração do investimento, que são lucros e dividendos, é que entra lá nas rendas recebidas ou rendas enviadas, na conta de rendas do balanço de pagamentos. Corrente de comércio brasileira for $500 bilhão, só esse dado não é suficiente para dizer se nossas contas nacionais serão superavitárias? Não. Isso, na verdade, os conceitos aqui não estão bem colocados, né? Corrente de comércio brasileira corrente de comércio não é suficiente para definir o déficit de transações correntes, né? Na verdade, o déficit de transações correntes, ou o saldo de transações correntes do balanço de pagamentos, ele é igual, o saldo de transações correntes do balanço de pagamentos, ele é igual a saldo da balança comercial, mais o saldo da balança de serviços, mais a conta de rendas, mais a conta de transferências bilaterais. Então, o Brasil pode ter 50 até 100 bilhões de balança comercial superavitária, mas se a conta de rendas e serviços for deficitária numa magnitude maior, de 200 bilhões, por exemplo, então as transações correntes vão ser deficitárias, ok? As transações correntes vão ser deficitárias. Então eu tenho essa identidade aqui no balanço de pagamentos, que é a seguinte: saldo em transações correntes. Saldo em transações correntes do balanço de pagamentos é igual a balança comercial saldo de transações correntes do balanço saldo de transações correntes do balanço de pagamentos é igual a balança comercial mais a balança de serviços mais saldo da conta de rendas, que a gente chama hoje de rendas primárias, não é? Mais as transferências unilaterais, que a gente chama hoje de renda secundária, né? Eu estou sempre falando as duas nomenclaturas, que são as nomenclaturas que vão aparecer nas apostilas, nos livros, certo? Porque no Manual do Balanço de Pagamentos número 6, que mudou desde 2015, mas na verdade as nomenclaturas do Balanço de Pagamentos número 5 ainda aparecem muito. Então eu acho, a minha opinião, é que a minha recomendação é que a gente mantenha o bom conhecimento dos dois balanços de pagamentos, certo? Principalmente nas nomenclaturas.
Então, no balanço de pagamentos número 6, isso aqui chama conta de renda primária e esse aqui, transferências laterais, chama renda secundária. Então, as transações correntes do balanço de pagamentos é balanço comercial, mais balanço de serviços, mais rendas, mais transferências laterais. Então, o Brasil ele é muito deficitário. O Brasil é muito deficitário no balanço de serviços e no balanço de rendas. Rendas é onde estão juros e lucros. Como é um país que recebe muito capital estrangeiro, tanto na forma de investimento de carteira quanto investimento direto, então ele remete muitos lucros e paga muitos juros para o resto do mundo. De modo que a conta de rendas é muito deficitária. E a conta de serviços também é muito deficitária, porque a gente paga fretes, seguros de todo esse nosso comércio, né? A maioria são empresas estrangeiras, então a gente paga muito frete, seguro, as contas de viagens também, que estão no balanço de serviços, quando o câmbio aprecia, principalmente. Os brasileiros viajam muito e tem muitos gastos de turismo, então os gastos de turismo, frete, seguro, tudo isso entra na conta de serviços. Então a gente tem uma conta de serviços e uma conta de rendas muito deficitária, né, da ordem de 100 bilhões. Então, mesmo que eu tenha uma balança comercial superavitária em torno de 50 bilhões, as transações correntes vão ser deficitárias em torno de 50 bilhões, né? A gente vai ver esses números quando revisar balanço de pagamentos, como está isso hoje, mas a gente pode dizer que estruturalmente o Brasil tem um déficit na conta de rendas e serviços muito elevado, por isso a gente tem, na maior parte da nossa história, déficit em transações correntes. Déficit em transações correntes, como a gente viu aqui, significa investimento maior do que poupança, certo? Então precisa de poupança externa, que é o déficit em transações correntes, para financiar esse excesso de investimento em sua poupança, e significa também despesa interna ou absorção interna maior do que a renda disponível, por isso tem déficit em transações correntes, ok? Tem déficit em transações correntes porque o investimento é maior do que a poupança e os gastos internos são maiores do que a renda disponível, ok? Então é isso. Então essas são relações entre as desculpa, eu toquei aqui no microfone e desliguei. Voltando, então, a gente tem aqui uma questão discursiva que está perguntando: defina o PIB e explique as 3 óticas pelas quais o PIB pode ser calculado: ótica da produção, ótica da renda e ótica da despesa, certo? E o PIB significa a soma do valor monetário de todos os bens e serviços produzidos numa economia em determinado período de tempo, em território nacional, ok? E as 3 óticas? Essas 3 óticas, como que elas se relacionam? Elas, na verdade, constituem uma identidade, porque há uma igualdade entre produção, renda e despesa, à medida em que são formas de mensurar o mesmo agregado, que é o PIB, ok?
E aqui a gente tem as informações sobre produção, consumo intermediário, consumo das famílias, consumo da administração pública, formação bruta de capital fixo. Não tem a variação de estoques, então eu vou utilizar só a formação bruta de capital fixo para representar o investimento, exportações de bens e serviços, importações de bens e serviços, impostos sobre produtos, impostos sobre atividade, mais remuneração dos assalariados, e excedente operacional bruto total. Então vou calcular o PIB sobre as três óticas. Olha, sob a ótica da despesa, vai ser consumo das famílias mais consumo da administração pública, que é o consumo total, mais a formação bruta de capital fixo, mais as exportações de bens e serviços, menos as importações de bens e serviços. Ok? Vocês podem perguntar o seguinte: por que na ótica da despesa não tem os impostos? Ora, tem os impostos sim, só que eles estão incluídos. A ótica da despesa, eu estou somando o valor de venda, o valor de gastos, quando as despesas são feitas. É no valor de mercado já. Então, o valor do consumo é o valor que as famílias estão pagando nos bens de consumo final, certo? Então, já está incluído o imposto lá nesses valores. Por isso que na ótica da despesa não aparece essa história de impostos menos subsídios, ok? Não aparece essa história de impostos menos subsídios na ótica da despesa, porque os valores que estão lá já são os valores de mercado, ok? Já são os valores de venda final. Por isso que na ótica da despesa não aparecem impostos, porque já está incluído. Então, sob a ótica da despesa, o PIB vai ser 36 mais 11, que é o consumo das famílias mais o consumo da administração pública, mais a formação bruta de capital fixo, que é a única informação que eu tenho aqui do investimento, mais exportações menos importações. Pronto, cheguei ao valor do PIB sob a ótica da despesa, né? Vamos ver aqui, dá 47, né? 5 menos 4 e dá 1, né? Exportações líquidas de bens e serviços, 5 menos 4 dá 1. E aí eu faço 36 mais 11, que dá 47, 47 mais 12 59, 59 mais 5 menos 4, 59 mais 1, que é igual a 60. Então eu já sei que meu PIB a preço de mercado é igual a 60, sob a ótica da despesa. E sobre as outras óticas também vai ser igual. Então vou fazer 111 menos 58, que é produção menos consumo, PIB sob a ótica da produção. 111 menos 58 mais os impostos sobre produtos. E sob a ótica da renda, o PIB vai ser a remuneração dos assalariados, que são salários, mais excedente operacional bruto total, que é o excedente das empresas, que são lucros, juros, aluguéis, 30 mais 23, né? Mais os impostos sobre atividades. Esses impostos são impostos sobre as atividades que aparecem sob a ótica da renda, ok? E os impostos sobre o produto, né? Eles aparecem no PIB sob a ótica da produção. Então vou chegar a esse resultado aqui, né? É 60 nos três itens, né? É 60 na ótica da produção, na ótica da despesa e na ótica da renda, certo? 111 menos 58 mais 7, não tem informação de subsídio, vai dar 60, 60 e 60, ok? Então esse é o resultado. Considere as seguintes informações contábeis de uma economia: poupança bruta doméstica, variação de estoques e formação bruta de capital fixo. Então, eu tenho a informação da formação bruta de capital fixo e da variação de estoques, que dá o investimento, né? Então, a soma desses dois aqui, variação de estoques mais formação bruta de capital fixo, é o investimento. E aqui é a informação da poupança doméstica, da poupança bruta doméstica. Então eu sei que S menos I, poupança menos investimento, é igual ao saldo em transações correntes do balanço de pagamentos,
que é o que ele está pedindo, não é? Ele está pedindo o saldo em transações correntes do balanço de pagamentos, ou que é o saldo da conta corrente do país com o resto do mundo, certo? Então, o saldo de transações correntes do balanço de pagamentos é igual à poupança, que é 110, menos investimento. O investimento é quanto? O investimento é a formação bruta de capital fixo mais a variação de estoques. Então, o investimento é igual a 160, né? 40 mais 120, 160. Então, eu tenho uma poupança de 110. Uma poupança de 110, mas tenho um investimento de 160. Mas tem um investimento de 160. Ok? Tem mais aqui. Tem um investimento de 160. Tem investimento de 160. De modo que, como o investimento é maior do que a poupança, vai ter déficit em conta corrente de 50, né? Ou saldo em transações correntes é igual a menos 50. Então tem o saldo de transações correntes é igual a menos 50. Veja que o país, então, que tem uma poupança menor do que o investimento, ele tem um déficit em conta corrente. Ou seja, o saldo em transações correntes é negativo, que significa déficit em conta corrente. Então, o déficit em conta corrente é 50, o saldo em transações correntes é menos 50. Certo? Então, esse país absorve poupança externa para financiar o excesso de investimento sobre poupança. A poupança doméstica é 110, o investimento é 160, então ele precisa de uma poupança externa, que a gente chama, que é o déficit em conta corrente, que a gente chama de poupança externa, de 50. De modo que o investimento, que é 160, ele é igual à poupança doméstica mais a poupança externa, que é o déficit em conta corrente, é igual a 110 mais 50. Né? Nessas questões, né, ultimamente não têm sido cobradas questões numéricas, algébricas, com fórmulas, etc. Né? As provas têm sido muito teóricas, né? As questões têm sido teóricas, né? Mas não muito distantes. Houve provas em que havia questões numéricas. Então, vale aqui realmente nas questões numéricas e de fórmulas que eventualmente possam voltar a serem cobradas no concurso, é importante mostrar a resolução da resposta, ou seja, mostrar a fórmula que você usou e as substituições. As substituições não precisam ser tão detalhadas, né? Assim, o grau de detalhe é aquele grau de detalhe que mostra que você conhece e mostra o que você fez, né? Mas é importante, com certeza, a resolução. Não pode simplesmente chegar e colocar a resposta. Eu não poderia chegar aqui simplesmente e dizer que o saldo de transações correntes do balanço de pagamentos é igual a menos 50. Ou que o déficit em transações, que o balanço de pagamentos apresentou um déficit igual a 50. Eu tenho que mostrar que sei que transações correntes é igual a poupança menos investimento. E fazendo as substituições, portanto, eu encontro que o saldo de transações correntes é igual a menos 50, ok? E que eu sei também aqui que o investimento é igual à formação bruta de capital fixo mais a variação de estoques. Então, tem que mostrar realmente os detalhes da resolução. Tem que mostrar como que se chegou ao resultado, ok? Vamos lá. Continuando. Como a gente avançou muito aqui, acabei falando muito,
Essa é mais uma questão também de economia brasileira, né? Eu vou passar rápido aqui. Recorde seus estudos sobre atividade econômica e contas nacionais, noções de economia internacional e formação de economia brasileira. Então é uma questão que juntou contas nacionais, mas que veio principalmente com o conhecimento de economia brasileira. Considere a seguinte nomenclatura, Y, por isso que é sempre importante também nas respostas. Se ocorrerem novamente questões com contas nacionais, fórmulas, etc., é sempre importante que a gente vai utilizar determinadas variáveis, que a gente defina as variáveis, ok? A mesma coisa que eu falei com relação a gráficos. As variáveis que estão lá no eixo vertical, no eixo horizontal, elas têm que ser definidas, ok? Então é importante, assim, da mesma forma aqui que no enunciado o avaliador, a banca, teve o cuidado de definir cada variável, se vocês citam determinada variável, vocês não vão colocar lá uma letra Y, uma letra C, sem dizer que Y corresponde ao PIB, C corresponde ao consumo das famílias. Se você coloca lá um gráfico ISLM, você não vai ficar falando de Y e de I, sem antes definir que Y é a renda e I é a taxa de juros, ok? Então, G, os gastos do governo, I, o investimento bruto total, X, exportações de bens e serviços, M, importações de bens e serviços, TC, transações correntes, BC, balanço comercial de bens. Ok? E aí ele mostra essas variáveis, né? O crescimento real, portanto, o crescimento real do PIB, né? O consumo como proporção do PIB, os gastos do governo como proporção do PIB, como proporção do PIB, não é a variação dessas variáveis, não é o crescimento do consumo, mas a proporção, consumo como proporção do PIB. Se essa proporção está caindo, significa que a taxa de crescimento foi menor do que o PIB. Okay? Gastos do governo como proporção do PIB, investimento como proporção do PIB, exportações, importações, balança comercial e de serviços, exportação de bens e serviços, né? X e M. Portanto, é o X e o M que estão no PIB, que são as exportações e importações de bens e serviços. Ok? Balança comercial e transações correntes, com proporção do PIB. Que dá para ver a magnitude, né? Você não está vendo a variação, você está vendo a magnitude das transações correntes. Aqui, período do milagre econômico, as transações correntes são deficitárias em torno de 2% do PIB, com o primeiro choque do petróleo, no período do segundo TND, o déficit de transações correntes aumenta. E a balança comercial, que estava levemente deficitária na época do milagre, não é? Junto com a balança de comércio e serviços também, que é X menos M, a balança comercial fica mais deficitária com o choque do petróleo, né? Com o primeiro choque do petróleo, no período do segundo PND. As transações correntes também ficam deficitárias. 80 a 84 é o ajuste externo, né? 81 a 83 o Brasil fez uma política para gerar grandes superávites comerciais para pagar os juros da dívida e equilibrar a conta corrente. Então a gente tinha uma conta corrente deficitária, e o que o governo fez? Gerou grandes superávites na balança comercial para pagar os juros da dívida, certo? E equilibrar a conta corrente, zerar a conta corrente, certo? Conseguiu? No período 80 a 84, vocês veem que as transações correntes ainda são muito deficitárias, né? Mais 85 a 89, a conta corrente está basicamente equilibrada, porque gerou um grande superávit comercial. Então, o ajuste externo dos anos 80, iniciado ali no início dos anos 80, ele teve como objetivo contrair a demanda interna. Lembrem-se que déficit em transações correntes é excesso de demanda sobre renda, né?
excesso de demanda interna. Então, uma das estratégias é reduzir a demanda interna, estímulo às exportações, desvalorização cambial, política monetária e fiscal restritiva para reduzir a demanda interna e gerar excedentes exportáveis. Então, o que se fez no ajuste externo do início dos anos 80 foi contrair a absorção interna, a demanda interna, para gerar grandes superávites comerciais, para pagar os juros da dívida e equilibrar a conta corrente. Então foi isso que foi feito e foi isso que se conseguiu, né? Era isso que se queria e foi feito. Gerar grandes superávites comerciais, aqui 4,8%, né, do PIB em balança comercial, e praticamente equilibrando a conta corrente no período 85-89, né? A conta corrente, que era deficitária numa magnitude de 4% do PIB, ela passa a ser praticamente equilibrada. Ok? Então, o que está perguntando? Defina o PIB pela ótica do dispêndio. Então, PIB é consumo mais investimento, mais gasto do governo, mais exportações, menos importações. Então, seria importante aqui colocar Y é igual a C mais I mais G mais X menos M, como já está definido, né? Então, não teria necessidade de definir as variáveis, porque lá no enunciado já estavam definidas, né? Então, o PIB é consumo, mais investimento, mais gasto do governo, mais exportações, menos importações de bens e serviços. E na tabela, os saldos dados pelo balanço comercial tem sinal negativo nos dois primeiros períodos, né? Milagre econômico e segundo PND, e depois passa a ter sinal positivo. Comente as causas de tal inversão. Então, o país passou por uma crise de dívida, né? Endividamento muito forte, primeiro choque do petróleo, e segundo choque do petróleo. O primeiro choque do petróleo em 73, 74, segundo choque do petróleo em 79, o choque dos juros, a balança comercial estava superavitária, deficitária, e aí o país teve que, com a crise da dívida, teve que fazer um ajuste externo baseado na contração da demanda interna e geração de excedentes exportáveis, né, de superávites comerciais para pagar os juros da dívida e equilibrar a conta corrente, tendo em vista que não havia mais financiamento para déficits em conta corrente. O mercado de capitais se fechou com a crise da dívida externa, né? Então isso explica a inversão, né, da balança comercial, que passou a ser superavitária. Foi uma política do governo, incentivando as exportações e contraindo as importações, e fazendo uma política monetária e fiscal restritiva para contrair a demanda interna e para gerar excedentes exportáveis, promover as exportações, comprimir as importações para gerar excedentes exportáveis para pagar os juros da dívida e equilibrar a conta corrente. Comente as relações entre os dados apresentados para TC e BC na tabela, indique seus comentários, outros componentes do balanço de pagamentos e outras variáveis que contribuiriam para a melhor compreensão dessas relações. Aqui você ia falar dos juros da dívida, que eram muito elevados, né? Por isso a conta corrente era deficitária. Porque você vê aqui, olha, a balança comercial está praticamente equilibrada no período do milagre, mas as transações correntes são deficitárias. Por quê? Porque tem os juros, né? Lembrem-se que transações correntes é balança comercial mais balança de serviços mais rendas, onde estão juros, lucros remetidos e juros, mais as transferências bilaterais. Então, a conta importante aqui que faz as transações correntes ficarem deficitárias, mesmo a balança comercial estando praticamente equilibrada, né, com um déficit muito pequeno, mas as transações correntes são muito deficitárias por causa do pagamento de juros e da remessa de lucros. No segundo PND, 74 e 79, a balança comercial também fica deficitária. Junto com o pagamento de juros, vai levar um déficit maior de 4,6, né? E aí aqui, ó, mesmo você tendo um superávit da balança comercial de 1,2 em 80 e 84, como você tem um pagamento de juros elevado, a conta corrente ainda é deficitária, e é muito deficitária, né?
Você só vai equilibrar a conta corrente quando você gera um mega superávit comercial capaz de pagar os juros da dívida, não é? Um mega superávit comercial capaz de compensar os elevados juros da dívida, levando a um equilíbrio na conta corrente depois de 85, né? Comente as implicações das evoluções das transações correntes da balança comercial em relação aos outros componentes do PIB e ao crescimento da economia. Então você vai mostrar para todo esse período aqui, que aqui foi um período do milagre, né? Foi um período em que a inflação ficou controlada, o crescimento do PIB foi elevado, as causas foram as reformas do PAEG, o cenário externo favorável e as políticas domésticas expansionistas que contribuíram para o crescimento do milagre, e a conta corrente ficou levemente deficitária e o balanço de pagamentos ficou superavitário, porque tinha muita entrada de capital por meio do mercado de euro-dólares. No período do segundo PND, o país, depois do primeiro choque do petróleo, as contas externas ficam deterioradas, né? Aumenta o déficit na balança comercial, aumenta muito o déficit em conta corrente, e o país resolve financiar, continuar crescendo e fazer um ajuste estrutural da oferta no segundo PND. Então o país resolve, em vez de se ajustar por meio de desvalorização cambial e redução do crescimento, o país resolveu financiar com a dívida externa, a taxa de juros flutuantes, financiar o déficit de transações correntes elevado, né? Houve um mercado líquido de petrodólares e o país resolveu, o governo Geisel, né, com o segundo PND, João Paulo dos Reis Veloso como ministro do planejamento, resolveu com o segundo PND fazer um ajuste estrutural da oferta, financiando o déficit concorrente, continuar crescendo e ajustar a oferta, substituindo a importação de bens de capital, de petróleo, principalmente, bens intermediários, estimulando as exportações, resolveu continuar crescendo, né? Por isso aqui o crescimento não cai tanto, não cai muito pouco no período do segundo PND. Aí quando ocorre a crise da dívida e os mercados de capitais internacionais ficam fechados para países altamente endividados como o Brasil, depois da moratória do México, né, moratória argentina, e aí o mercado de capitais fecha e o país não consegue mais financiamento para os déficits concorrentes, ele tem que fazer seu ajuste em 81 e 83. A balança comercial passa por uma inflexão aqui, não, passa a ser superavitária, o déficit concorrente continua elevado, depois a balança comercial fica mais superavitária a ponto de equilibrar com a conta corrente. Então se fez um ajuste aqui baseado em max desvalorizações cambiais, em 81 e 83, teve duas max desvalorizações cambiais da ordem de 30%, e políticas monetárias, fiscais e salarial contracionistas, né? Exatamente para contrair a demanda e gerar excedentes exportáveis, gerar superávit comercial para pagar os juros da dívida e equilibrar a conta corrente. O resultado disso é recessão em 81 e 83, o que dá uma média de crescimento de 1,4 em 84, no período 80 a 84, e um baixo crescimento durante toda a década, porque o país estava com uma restrição no balanço de pagamentos, né? Em que ele não tinha financiamento para déficit na conta corrente, então ele teve que gerar, durante toda a década, teve que gerar superávites comerciais para pagar os juros da dívida, e não tinha financiamento novo, só tinha rolagem da dívida anterior, né? Estava fechado para o mercado de capitais internacional, de modo que isso restringiu o crescimento da economia, ok? Então essa é a análise que a gente faz a partir do nosso conhecimento de balanço de pagamentos de contas nacionais desse período, com essa tabela sendo apresentada, ok? Bom, basicamente a gente tem que saber apenas definir, saber aqui que o investimento nessa parte do programa, né? Lá em macroeconomia, quando a gente entrar especificamente em modelos macroeconômicos, a gente vai discutir os determinantes de cada um desses componentes da demanda, determinantes do consumo, do investimento, dos gastos do governo, das exportações e das importações, nos modelos macroeconômicos propriamente ditos.
Aqui o que é importante mesmo é a gente saber as definições no cálculo do PIB dessas variáveis, né? Os bens de consumo, a gente sabe que investimento e consumo são os bens de consumo final das famílias, de bens e serviços, porque o PIB é a soma de bens e serviços, né? O valor dos bens e serviços finais da economia, né? Investimento é, como eu disse para vocês, formação bruta de capital fixo mais a variação de estoques, e a formação bruta de capital fixo é máquinas, equipamentos e construção civil, o que implica investimento residencial e investimento não residencial, que seria a construção de fábricas, né? Os gastos mais a variação de estoques, no caso do investimento. Os gastos do governo seriam aqui os gastos de consumo do governo, exatamente para prover os serviços de educação, saúde, a própria administração do governo, né? As exportações de bens e serviços e as importações de bens e serviços. Então, o que interessa aqui é a gente definir essas variáveis que estão compondo as despesas do PIB, ok?